Nesse nosso primeiro encontro, eu tenho que te explicar o que é a lei da parceria. Inicialmente, eu gostaria de fazer um comentário bastante comum sobre algo bastante comum que acontece no mercado. Chamam esta lei da lei da parceria de salões de beleza, ou lei dos salões parceiros. Isso é um equívoco enorme, pois a lei é da parceria entre salões de beleza e profissionais de beleza. Logo, então, eu tenho que te explicar o que é essa parceria. Esta é uma parceria de igualdade, em que traz os salões de beleza a terem as funções determinadas pela própria lei e estabelecidas num contrato que ambas as partes têm que firmar, e os profissionais responsáveis pela área de beleza. Então ela traz mais ou menos a determinante de que se é bom para um, é bom para o outro. Não existe a sobreposição de um pelo outro, mas sim um regime de igualdade, e logo, a partir da leitura que faremos da lei, você vai entender do que é que eu estou falando. Então, este é o primeiro ponto. Também em relação à lei da parceria, você tem que entender que essa parceria, se é ruim para um, é ruim para o outro, se é bom para um, é bom para o outro. E ela muda profundamente as relações entre os profissionais que fazem o serviço de beleza e os donos, os empresários do setor de beleza, aos quais são os sócios ou os donos do estabelecimento, do salão de beleza. Então eu não posso deixar de comentar contigo que esta lei ela é inovadora no setor empresarial brasileiro, pois traz vários itens nas relações comerciais que não existiam até então. Basicamente, 4 pontos devem ser bastante observados. Primeiro ponto, a lei altera a relação do trabalho, logo mexe profundamente no emprego. Isso você tem que ficar bastante atento, tanto o empresário quanto o profissional de beleza. Veja as nossas próximas aulas que você vai entender muito sobre essa alteração. Extingue-se a relação do emprego e cria-se a relação da parceria, da igualdade, cada um na sua função estabelecida no contrato que obedece à lei. A lei estabelece a responsabilidade, a relação da retenção da responsabilidade tributária e trabalhista. Então, ela mexe diretamente com o fisco. A lei, ela mexe diretamente com a responsabilidade e o desembolso tributário. Logo, altera profundamente a relação tributária, relação fiscal. É bom que você, dono de salão, também profissional, fique bastante atento às determinantes da lei quanto a isto, pois elas devem estar estabelecidas também em contrato obedecendo à lei e serem materializadas na sua escrita contábil, bem como em todo o processo administrativo dessa relação. A lei também estabelece como deve ser a adequação documental, os registros contábeis. Logo, a escrita contábil e a documentação administrativa passam a ser fundamentais como prova tanto para o salão quanto para os profissionais de que essa relação da parceria ela está sendo atendida. Os contadores devem ter uma atenção redobrada. Logo, você, empresário, deve determinar a sua escrita contábil aos seus contadores que obedecem ao padrão novo que a lei determina que exista. Os contadores sabem que nenhuma lei determina debite esta conta, credite aquela, mas na leitura da lei os contadores têm que ficar atentos a fazer exatamente o necessário para atender essa legislação. A lei tem um dos seus principais pilares de sustentação, o atendimento comprobatório e fático, ou seja, formal, do que determinam as relações contratuais. Logo, ela mexe diretamente com a relação legal entre o salão e os profissionais que vão aderir à lei da parceria. Isto, ambos têm que ficar muito atentos, pois a parte legal das relações é profundamente alterada em relação ao que conhecíamos, a relação CLT, do vínculo trabalhista. Te diria, então, que 2 profissionais são fundamentais, tanto para os profissionais parceiros quanto os salões parceiros. São o contador e o advogado. O empresário, principalmente, do salão de beleza, tem que buscar uma boa assessoria que conheça bem a adequação a esses padrões.
E dessa forma, você deve ficar atento às determinantes da Secretaria da Receita Federal e da Secretaria Municipal de Fazenda do seu município em que você está estabelecido e exerce a sua atividade, pois todos eles determinam como esta relação ela funciona. Um dos pontos é que o dono de salão de beleza deve ficar atento, por exemplo, às metas da fiscalização. Uma delas, dou como exemplo, a distribuição de lucros. A Receita Federal determina que só pode ser distribuído lucro acima da base presumida diminuída dos seus tributos ou do imposto de renda, caso a empresa, o salão, na maioria está inserido no Simples, só possibilita acima dos 32% a cada R$100, por exemplo, que você fatura, você só pode distribuir para os sócios R$32 diminuído dos tributos. Caso você queira distribuir mais, você é obrigado a ter escrituração completa. A mesma coisa para o profissional parceiro, aquele que está exercendo a sua atividade através de um CNPJ, tem que ter escrita contábil, mesmo sendo o MEI, tem que ter escrita contábil nos padrões das normas brasileiras atuais, se quiser distribuir o lucro acima de 32%, ou seja, não quiser ser tributado. Atente isso, principalmente você, profissional parceiro, pois diz-se no mercado que o MEI não precisa de escrita contábil. Isto não é uma verdade. Então, a partir de agora, eu vou ler e interpretar a lei te explicando passo a passo, artigo a artigo. Não se esqueça que eu responderei as suas perguntas para você que é dono de salão de beleza, para você que é profissional de beleza. Mande o seu e-mail com o seu questionamento ou a sua pergunta por zap, se identificando para o endereço que está aqui embaixo. Então, a partir do nosso próximo encontro, vamos interpretar a lei passo a passo. Atrás, nós chegamos no Comitê Técnico do Conselho Regional, a qual é formado por técnicos e básicos, estudamos essa lei a fundo hoje. E tivemos a grata satisfação em novembro de ter um mega evento do CRC, com nada menos, nada mais do que todos os chefes das delegacias da Receita Federal, entre eles o Silas Santiago, que é o chefe do Comitê Gestor, ao qual manda, praticamente, embora ele seja assim a formalidade do Simples Nacional, e a palestra dele englobou pelo menos 15 minutos da lei do salão parceiro, e com grande satisfação nós anunciamos a vocês que toda a estrutura que foi estudada pelo Conselho Regional de Contabilidade e foi anunciada através do Simbel, também através do SEBRAE,